Fala pessoal, bom dia, Números capítulo 24, hoje é o seguinte, ó, isso aqui é basicamente a conversa final entre Balaque e Balaão, tá? E a gente só vai falar deles depois do capítulo 31, que é o final deles, né? Que a gente já sabe aí, né? Se você já leu aí esses capítulos, acho que eu até comentei no vídeo anterior, né? Sobre esse final, mas aqui é um capítulo interessante, porque Balaão, ele vai ser usado por Deus, o Espírito de Deus vai vir sobre ele, e ele vai falar algumas profecias aqui importantes, pra gente entender que o povo de Deus é um povo abençoado, não é qualquer tipo de povo não, tá? É um povo diferenciado. Então, a gente tem alguns pontos aqui pra gente tratar, vou ter até 10 minutos aqui com você, tá bom? Então já pega a sua caneta aí pra você marcar algumas coisas também, porque a gente vai passar pelo livro de João, Salmos, Filipenses, Salmo 72, Atos, então olha só quantas ligações que tem, né? Bom, vamos começar bem do comecinho aqui do capítulo, porque não sei se você vai lembrar, eu falei que era uma junção, tanto o 23 como o 24, eles são basicamente o mesmo texto, o mesmo capítulo aí, mas que é uma continuação, tá? Como que vai funcionar? Essa primeira parte aqui do capítulo 24 mostra que não foi igual as outras vezes que Balaão sacrificou ali, né, os bezerros, os carneiros, mas agora ele olhou, presta atenção nisso, ele olhou para as tribos de Israel lá no deserto e o Espírito de Deus veio sobre ele. Isso aí está escrito no versículo 1 e no versículo 2. E aí, olha só o que diz, né? Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem, presta atenção, e já circula aí, tá? De olhos abertos. Fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Então, você percebeu que a expressão olhos abertos se repete aqui duas vezes. O que essa expressão significa? Poxa vida, por que olhos abertos? Porque Balaão tinha conhecimento, tinha ciência, ele sabia do que estava acontecendo, ele sabia que era o Espírito de Deus que havia chegado ali para ele sabia do que ele estava vendo, e tanto que ele não consegue se conter e ele abençoa o povo de Israel. Olha só o que ele fala. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Esse aqui, pessoal, é uma bênção, né, que ele acabou citando ali, por conta que realmente ele olhou o povo de Israel e ele entendeu que é um povo abençoado, é um povo protegido do Senhor. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo, aquele cuidado, tudo isso ele entendeu que é o Senhor que está à frente do seu povo. E o povo de Deus é diferenciado, não tem como negar, pessoal. Aqueles que servem a Deus, eles trazem alegria para o ambiente. Aqueles que servem ao Senhor, eles mudam as circunstâncias pelo Espírito de Deus que habita neles. E aqui eu quero pôr um ponto importante para você, a diferença entre o Espírito de Deus habitar em uma pessoa e o Espírito que vem sobre uma pessoa. Então, a gente vê essa expressão ali no versículo 2, ó. Veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, não habitou o Espírito Santo em Balaão, mas veio sobre ele. Então, qual que é essa diferença? Quem que tem o Espírito de Deus? Quem que recebe? Quem que é aquele que o Espírito está habitando no seu coração? É aquele que crê no Senhor Jesus, é aquele que passou pelo novo nascimento, lá em João capítulo 3, é aquele que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por amor a você e a mim, é realmente aquele que ama a palavra de Deus, que obedece aos seus mandamentos. Jesus disse, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, aquele que se importa em realmente evangelizar, aquele que entendeu que esse mundo aqui, ele não tem solução. A solução é a palavra de Deus. Então, essa palavra aqui é que nos transforma e que faz vir em nós o Espírito de Deus. Porque através do sacrifício de Jesus naquela cruz, ele deixou muito claro, vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito de Deus que vai guiar vocês, disciplinar vocês, orientar vocês. Então, vocês não estarão sós. Ele até usa a expressão, não vou deixar vocês órfãos. Pelo contrário, o Espírito de Deus habita no coração daqueles que creem em Jesus. Então, essa é uma primeira diferença, porque agora nós vamos para aquele que recebe. Como assim o que recebe? No caso aqui, ó, Balaão veio sobre ele o Espírito de Deus. E eu e você já passamos por diversas situações na nossa vida que pessoas, né? Então assim, que você nem imagina
que vem te ajudar, que te abençoa de alguma forma, seja ela numa ajuda braçal, financeira, emocional, que você nem imaginava que essa pessoa ia lá te ajudar, mas o Espírito de Deus tomou essa pessoa, porque ele tem liberdade para tomar quem ele quer, da maneira que ele quer, ele é Deus, e ele usar essa pessoa para abençoar você, o povo de Deus. Então isso é importante, pessoal, a gente entender que eu e você possamos ter o Espírito Santo no nosso coração e não apenas sermos usados em alguns momentos. Não é isso. O foco é receber, é crer, é ter o Espírito dentro de nós, porque um dia estaremos com o Senhor nos céus e aí realmente nós estaremos com o Espírito Santo também lá. Ele já habita em nós aqui. Mas tem um detalhe muito importante. Mesmo o Espírito de Deus vindo sobre Balaão, ele não converteu o seu coração. Olha só, o coração de Balaão permaneceu igual até o final, lá no capítulo 31, né? Então, realmente era um homem que estava interessado nas coisas deste mundo, estava interessado no dinheiro de Balaque, estava interessado realmente nas honrarias que ele ia receber. E olha só, ele teve olhos abertos, ouvidos abertos por Deus, ele viu, ele caiu em êxtase, pessoal. Aí você pensa assim, poxa, como que um homem desse, que teve tantas experiências ali com o Senhor, não pôde ter aberto seus olhos realmente, não pode ter se convertido ao Senhor? Por que isso? Porque lá em Gênesis capítulo 4, a gente vai lembrar da história de Caim, né? Caim, ele falava com Deus, mas Deus deixou muito claro, olha, se você entender que o pecado ele jaz à porta, você tem que dominar ele, porque senão ele vai te dominar. E Balaão era um homem, típico homem aqui, que deixava esse pecado dominar. Qual que era o pecado dele? Essa ganância, essa avareza, realmente esse detalhe aí de querer o dinheiro, as honrarias, em vez da palavra do Senhor, de viver para o Senhor. Então era um homem que não cria e que simplesmente aí buscava as honrarias desse mundo, né? Que acabam enferrujando, que acabam realmente perdendo o seu valor, que é o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala que é para a gente ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, não consomem, mas os tesouros no céu eles são eternos. É isso que Balaão precisava entender, mas ele não entendeu. E aí ele abençoa o povo de Deus, né? Você vai ver essa bênção que ele comentou aqui, e você pode até marcar na sua Bíblia, tá? João capítulo 7, versículo 38, Salmos capítulo 1, versículo 3, Filipenses 2, versículo 9 e Salmo 72. Depois você pega a sua Bíblia e vai fazendo essas ligações, tá bom? E ele continua, benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu e bateu ele palmas. Olha só, fala que bateu ele palmas, aquelas palmas irônicas, né? Fala assim, parabéns, te contratei para amaldiçoar o povo e você está abençoando. Então agora, ó, eu também não vou te honrar nada, como se as honrarias dele pudessem fazer alguma coisa, né? Mas que realmente eles se separam e fechou, né? Mas aí acontece, tem mais uma situação que ele fala, que é uma profecia meio que final dele aqui. Repete aquela expressão, fala o homem de olhos abertos, aquele que ouviu os ditos de Deus, o que sabe, olha só, a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase. Então, novamente, pessoal, ele sabia de tudo que ele estava vivenciando ali. Ele sabia que era Deus, ele sabia que era o Senhor falando. E aí ele faz uma das profecias a respeito do Senhor Jesus, que é fundamental. Olha só, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Isso aqui é uma profecia com o Senhor Jesus, pessoal. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, também tem ligação com Gênesis 49, versículo 10, Apocalipse 22, versículo 16. Então já vai marcando aí para você depois estudar, tá? Então, o que esse capítulo 24 nos ensina, pessoal? Que realmente são essa diferença entre o Espírito de Deus estar habitando em uma pessoa e o Espírito de Deus que utiliza uma pessoa. Que eu e você possamos ser povo de Deus, para o Espírito Santo habitar. O Espírito Santo habitou em Saulo, que depois virou Paulo, né? Então ele foi realmente o maior pregador ali do Novo Testamento, foi utilizado pelo Senhor, mas ao mesmo tempo a gente vê em Atos, né? Isso é a história de Atos 9, mas depois a gente vê Atos capítulo 8, né? um capítulo antes, a história de Simão, né? Então Simão ali era um mago que creu, entre aspas, no Senhor, mas que queria comprar o Espírito Santo com dinheiro. E aí Pedro vai lá e repreende ele de uma forma bem dura. Depois você lê lá Atos capítulo 8 e Atos capítulo 9, tá bom? O que fica para nós é isso, que a gente possa crer em Jesus,
amá-lo, adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, para ter em nós o Espírito de Deus, tá bom? Nos vemos no capítulo 25. Um grande abraço, Deus abençoe.